Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje, a doutora Thaís Araújo apresenta o uso de ciclofosfamida pós versus uso de ATG em pacientes pós-transplante alogênicos HLA idêntico aparentado e não aparentado. Bom dia. Meu nome é Thaís, eu sou fellow da Hemato da ASA. Hoje eu vou apresentar um artigo que comparou pós versus ATG, pós-transplante alogênico em doador HLA idêntico ou HLA 10 não aparentado. É uma análise final de um estudo fase 2, é um estudo multicêntrico, aberto e randomizado. Foi publicado na Nature, agora em 2024, e esse é o título e autores do estudo. Bom, introdução, contextualiza que o número de transplantes alogênicos devido à possibilidade do uso de condicionamento de regime de condicionamento de imunidade reduzida aumentou, né? E também devido ao aumento da idade dos pacientes e das possíveis fontes de células progenitoras. Mas ainda o GVHD representa uma limitação grande no contexto do transplante. O FLUGO 2, que é o regime de condicionamento que ele usou no estudo, é um regime de intensidade reduzida amplamente utilizado na Europa, e a melhor profilaxia de VHD para esse regime específico ainda não foi bem estabelecida. Eles consideram como padrão ouro MTX associado à ciclosporina, né, como profilaxia no transplante mieloablativo, HLA idêntico, aparentado, mas no TMO, no mieloablativo, não tem nenhum consenso ainda sobre. Teve um estudo que comparou o methotrexato com ciclosporina versus micofenolato com ciclosporina sem o ATG e demonstrou que nesse segundo grupo teve um maior risco de VHD crônico e pior sobrevida. Nos regimes de condicionamento de profilaxia de VHD com ATG, adicionar micofenolato ou MTX à ciclosporina não reduziu o de VHD agudo e aumentou a incidência também de recidiva. Provavelmente eles relacionam isso à redução do risco de VHD crônico. Algumas recomendações sugerem fortemente o uso de ATG de coelho ou globulina antilinfócito T como profilaxia de VHD no transplante não aparentado. O ATG, sabe-se que ele atrasa a reconstrução imune e também está mais associado com a reativação, né, infecções oportunistas, principalmente virais. A CyPOS, ela está super bem, a gente sabe que ela está super bem estabelecida, né, na profilaxia do transplante APO, pelo mecanismo de deleção de células T reativas, e alguns estudos sugerem que apenas a CyPOS não é a profilaxia ideal no transplante com regime de condicionamento de intensidade reduzida com fonte de sangue periférico. Então, o objetivo desse estudo é comparar a eficácia da CyPOS versus o ATG para a profilaxia de VHD num cenário específico do regime de condicionamento FLUGO 2 com o endpoint primário composto, que aí eles colocaram a sobrevida livre de GVHD e livre de recidiva, no transplante alogênico com fonte também especificamente de sangue periférico. Bom, o desenho do estudo, ele é um estudo multicêntrico, randomizado, foi feito em 11 centros franceses, em um estudo aberto e de fase 2. Os critérios de elegibilidade foram pacientes de 18 a 70 anos, com malignidade hematológica, eles incluíram LMA, LLA, SMD, mieloproliferativas, LMC e também linfomas. Transplante tinha que ser obrigatoriamente indicação de regime de condicionamento de intensidade reduzida, com fonte de sangue periférico, sendo HLA idêntico ou não aparentado da LN10. Os critérios para transplante de regime de condicionamento RIC tem que ter pelo menos um desses, uma idade maior que 50 anos, transplante autólogo prévio ou tratados com mais de 2 linhas previamente e de comorbidades pelo menos um carnópsico de 70. Como vocês sabem, apenas doadores HLA idêntico aparentado ou 10 em 10 não aparentado foram selecionados e também só fonte de sangue periférico. Então, o desenho do estudo teve uma randomização aleatória 1 para 1. Os dois grupos receberam fludarabina 150 mg por metro quadrado, dividido em 5 doses de 30 mg por metro quadrado por dia, do D-6 ao D-2, e o busulfano 130 mg por metro quadrado por dia, 2 dias. No braço ATG, eles fizeram como profilaxia o ATG 2,5 mg por quilo por dia, no D-2 e no D-1. A ciclosporina foi iniciada na dose de 3 mg quilo dia no D-3 e o micofenolato 2 gramas dia no D+3. No braço experimental, que é o grupo da CyPOS, a CyPOS foi feita 50 mg quilo dia no D+3 e D+4, ciclosporina iniciada na mesma dose no D+5 e o micofenolato também na mesma dose no D+5. Tanto a ciclosporina quanto o micofenolato foram reduzidos, a ciclosporina foi reduzida gradualmente ao longo de 4 semanas, a partir
do D+62, e se fosse clinicamente possível, né? E o micofenolato ele foi reduzido a partir do grupo do D+35. Tá aqui falando isso também. Todas as ativações de EBV e CMV com necessidade de tratamento foram relatadas, assim como os efeitos adversos cardíacos. Além disso, os pacientes preencheram também um questionário sobre qualidade de vida, que é esse questionário Ehlers-Danlos, que é C30, no D-7, mais 30, mais 90, mais 180 e mais 360, e o follow-up do estudo foi de 12 meses. Como endpoint primário, ele coloca a sobrevida livre de GVHD e a sobrevida livre de progressão, no caso do GVHD agudo, grau 3 e 4, e crônico com necessidade de tratamento em 12 meses, então seria um endpoint combinado. De endpoint secundário, GVHD agudo e crônico, mortalidade não relacionada à terapia, OS, FS ele coloca como sobrevida sem evidência de recaída ou progressão, RFS é uma sobrevida na ausência de GVHD e recaída, e também qualidade de vida. Considerou como enxertia neutrofílica ou neutrófilos acima de 500 por 3 dias, enxertia plaquetária e independência transfusional por 7 dias com plaquetas maior que 20 mil. Bom, resultado do estudo. Então, foi feita uma análise de abril de 2017 a outubro de 2019. Inicialmente foram incluídos 90 pacientes, mas um se tornou inelegível porque ele recaiu antes da randomização. Então, foram randomizados 89 pacientes. 45 randomizados para o grupo ATG e 44 para o grupo SAIPOS. Do grupo do ATG, 8 pacientes foram considerados, 6 porque recaíram e 2 porque os doadores ficaram indisponíveis. Um doador não aparentado ficou disponível e o outro doador aparentado teve reativação de EBV. Esses foram os períodos de estudo. Então, do grupo final, 37 no grupo ATG e 44 no grupo SAIPOS. A idade média dos pacientes foi de 64 anos, um intervalo de 21 a 71. Então, isso ficou bem equilibrado entre os dois grupos. A maioria do sexo masculino, no total 61%. As características demográficas foram bem equilibradas, então as doenças, as malignidades hematológicas incluídas, apesar de bastante, nos dois grupos foi bem equilibrado. E o follow-up médio dos dois grupos no SAIPOS foi de 56 meses e no ATG de 55 meses. E aqui eu destaquei aqui embaixo que é uma crítica que depois ele vai falar no estudo, mas não foi heterogêneo a questão das imunossupressões associadas ao ATG ou ao SAIPOS. Acho que foi bem equilibrado isso nos dois grupos. Bom, o tempo médio para recuperação de neutrófilos foi maior no grupo da SAIPOS, então de 21 dias, e no ATG de 19 dias. O intervalo aí na SAIPOS de 14 a 40 e no ATG de 14 a 27, com P significativo. E a recuperação plaquetária também foi maior no grupo da SAIPOS, com tempo de 20 dias, intervalo de 2 a 177 dias, e no ATG, 11 dias, intervalo de 6 a 195, também com P significativo. Ele destaca também no estudo que o número de plaquetas permaneceu menor em um ano também no grupo da SAIPOS, mas que após 3 meses o número de transfusões não teve diferença significativa entre os dois grupos. Bom, ele dá também o desfecho nessa tabela em 1, 3 e 5 anos. A gente pode perceber pelo P que não teve diferença significativa, estaticamente significativa, mas que no que se diz respeito à incidência de recaída no grupo da SAIPOS, 27,3% e no grupo do ATG, 37,6% em 5 anos. Na mortalidade não relacionada à recaída também 18,6% e 10,8%, com P não significativo. Na sobrevida livre de doença, 54,2% versus 51,6%. Sobrevida geral, global também ficou bem parecido. A taxa de EBHD livre e recaída livre também, que é esse GRFS, também não teve diferença significativa, que é o desfecho primário do estudo. Dos efeitos adversos, a análise dos gráficos, eu trouxe também as porcentagens. Então, como vocês podem ver, as curvas são bem próximas e o P não foi significativo em nenhum dos desfechos, tanto o desfecho primário quanto o desfecho secundário. Aqui também, no que se diz respeito a GVHD agudo, grau 2 e 4, também não teve uma diferença estaticamente significativa. GVHD agudo, graus 3 e 4, também não teve uma diferença estaticamente significativa, as curvas até não dá para diferenciar. GVHD crônico, a porcentagem também parecida e sem diferença, ele não deu o valor do P, e no GVHD crônico com necessidade de tratamento sistêmico, também não teve diferença significativa entre os grupos. Dos efeitos adversos, a gente teve um total de 37 no grupo da SAIPOS e 31 no grupo ATG. Efeito adverso cardíaco,
6 pacientes no grupo da SAIPOS e 4 no grupo do ATG. Só que em um ano a incidência cumulativa não foi diferente entre os grupos. Então ele deu uma porcentagem de 11,4% e 8,1% no ATG, sendo que a maioria ocorreu nos primeiros 40 dias. Cistite hemorrágica também 4 no grupo da SAIPOS e 1 no grupo do ATG. Reativação de EBV, que era de se esperar, é mais no grupo ATG mesmo, 21,6% e 5 pacientes no grupo da SAIPOS, 11,4%. CMV com necessidade, né, de tratamento não diferiu, o P não foi significativo, mas a gente espera que teria sido um pouco maior no SAIPOS. No primeiro mês, 72% dos pacientes no grupo da SAIPOS tiveram infecção e 59% no grupo do ATG, então sendo um pouco maior na SAIPOS. E neutrofilia febril foi o que mais aconteceu, representou 78% do total de pacientes na SAIPOS e 64% do total de pacientes do grupo ATG. Ele dá também as infecções por Clostridium, né, que foi 3 pacientes no grupo da SAIPOS e 2 no grupo do ATG. Ele não coloca isso em tabela, mas ele cita no artigo. E entre 1 e 3 meses, a gente teve 20 episódios de infecção no grupo, então, da SAIPOS e 19 no ATG, com 70% de reativação viral. Então, no grupo da SAIPOS, a principal causa de óbito foi mesmo a progressão de doença, assim como no grupo do ATG. 3 óbitos da SAIPOS por GVHD, 1 por doença bacteriana e 1 por hemorragia. E no ATG, 2 por GVHD, 1 por pneumonia e 1 por hemorragia. Daquele score de qualidade de vida que os pacientes preencheram, o único dia que teve diferença estatisticamente significativa foi no D+30, em que o grupo da SAIPOS teve uma pontuação menor. Nos demais dias, no D-7 e nos outros posteriores ao transplante também, não teve nenhuma diferença. Bom, a discussão do artigo. Apesar do progresso das profilaxias, a gente vê que o GVHD ainda é uma complicação importante no TMO. Esse estudo não demonstrou diferenças significativas entre SAIPOS e ATG no GVHD agudo e crônico. Teve um estudo retrospectivo que ele cita na discussão do EBMT que comparou SAIPOS e ATG no transplante 10 em 10 não aparentado. Também não teve diferença na incidência de VHD agudo grau 2 e 4. Ele cita esses outros 3 estudos, do Bailen, do Bolanhos e do Ovo 96, que enfatizam o efeito benéfico da SAIPOS no transplante, porém eles não comparam com a TG, né, que é a profilaxia padrão para o transplante RIC na Europa. Teve outro estudo que ele cita também retrospectivo, um HLA idêntico em LNA especificamente, que comparou SAIPOS e ATG e não teve diferença, exceto no GVHD crônico, que teve um menor risco no braço ATG. Só que ele critica esse estudo porque os regimes de condicionamento são heterogêneos e também a associação de imunossupressores não foi homogênea. No estudo apresentado, não teve diferença no perfil de segurança, porém a toxicidade cardíaca ainda está em análise. A gente tem 14% do grupo e 8% do grupo do ATG. Reativação viral, a gente sabe que o ATG é um fator de risco para IBV e PTLD e que SAIPOS seria um fator de risco para CMV. Porém, no estudo não teve diferença significativa. Eles atribuem isso ao que um regime de condicionamento de intensidade reduzida tem uma reconstituição imune mais rápida. Então, no que se diz a respeito à qualidade de vida, como eu tinha falado antes, exceto no D+30, que a SAIPOS teve uma menor pontuação, os demais dias não tiveram diferença. E acho que esses dados são importantes para a gente ver, porque o transplante RIC depende bastante do GVL e os efeitos da TG no RIC dependem da dose. Essas doses de 4 a 6 miligramas por quilo ele coloca na discussão que previnem o GVHD e pouco efeito do GVL. A heterogeneidade das doenças hematológicas ele dá como limitação, embora eu acho que talvez eu não sei se isso seja mesmo uma limitação. A gente tem indicações de transplante para todas as doenças e é bom, acho, no meu ponto de vista, ter uma gama aí de doenças que foram indicadas de transplante para a gente ver especificamente cada paciente ou não. Não tem uma análise de subgrupo disso. O regime de condicionamento de intensidade reduzida tem uma menor atividade antineoplásica, mas eles têm uma melhor tolerância. 20 pacientes não estavam em resposta completa no estudo e 8 haviam sido politratados para malignidade de linfóides B ou como de Hodgkin. Eles comentam que eles permitiram 1 mês entre a randomização e o TMO, então isso talvez seja uma limitação, porque no grupo do ATG 8 pacientes recaíram. E os resultados dos desfechos secundários de DFS, NRM e OS, eles colocam que precisam ser comparados num estudo maior. Então, apesar dos estudos retrospectivos mostrarem que a SAIPOS é realmente eficaz no cenário transplante alogênico HLA idêntico ou não aparentado, 10 em 10, não existem dados conclusivos sobre a vantagem ou desvantagem
em relação ao ATG. Então, os resultados dos estudos randomizados demonstram que a eficácia e perfil de segurança dos dois medicamentos são semelhantes, e aí abre uma base para estudos futuros que possam definir melhor qual seria a melhor escolha, se seria a SAIPOS ou a ATG. É isso. Obrigada. Discussão. Eu sou o Rafael, sou médico de religião Atlas. Então, assim, meu primeiro comentário no artigo. Acho que, apesar de eu não ter profundidade suficiente para comentar tanto sobre esses esquemas de preparo, de condicionamento de intensidade reduzida, eu acho que o estudo tem um mérito muito grande, porque a metodologia dele é simples, e até para mim, que não tenho tanta condição ou tanto entendimento sobre o assunto, ele conseguiu deixar bem claro qual foi a ideia principal dele e a comparação da ciclofosfamida e dessa timoglobulina, que aparentemente ainda não é consenso para esses esquemas de transplante com condicionamento de intensidade reduzida. O desenho do estudo achei que foi bom, a divisão dos grupos também achei interessante, como a Thais comentou, apesar dos grupos terem uma heterogeneidade de condições clínicas muito grandes e você não saber qual era o estado dos pacientes pré-transplante, eu não sei se isso foi um defeito, acho que na verdade foi algo bom, conseguiu ampliar o número de pacientes que pode ser estudado, e também achei interessante que, independentemente das condições clínicas que esses pacientes tinham, eles tiveram uma resposta relativamente parecidas, né? Acho que outro mérito do estudo, no meu entendimento, foi, no final das contas, provar não, mas abrir a porta para o uso da ciclofosfamida pós, não no contexto de superioridade à timoglobulina, mas de não inferioridade. E numa realidade em que a timoglobulina é mais cara, que não é tão disponível em todos os centros como o estudo mesmo coloca, você ter a ciclofosfamida disponível e tendo um índice de sucesso, prevenindo, né, a GVHD ou recaída, algo bem interessante. E na minha cabeça fez sentido você testar realmente essa ideia, porque a ciclofosfamida acaba sendo uma alternativa para outras modalidades de transplante, e com a transplante por aférese de células por sangue periférico foi ficando mais disponível com o tempo, acho que nada mais justo de você tentar sair do grupo de ciclofosfamida pós-transplante em medula óssea, que já é algo bem estabelecido, como ele coloca, e expandir para essas modalidades pós células de sangue periférico, né? Eu acho que mais é isso. Eu acho que o mérito do estudo, para mim, foi mostrar que mesmo com esse N pequeno, em um estudo multicêntrico, um leigo, aí a ciclofosfamida pode não ter sido superior na avaliação do desfecho primário, mas também não foi inferior. Então é uma opção a mais para o arsenal de tratamento. É interessante, né, o fato da gente tentar extrapolar a ciclopós para outros tipos de transplante, igual ele coloca no caso de HLM idêntico, ou de ser não aparentado 10-10, já que a gente já estava bem acostumado a usar real em APLO, até por ponto de vista de custo, até o ponto de vista de disponibilidade em SUS ou disponibilidade mais fácil em outros locais do Brasil. Também da questão da realização da ciclofosfamida em relação ao efeito colateral com relação ao ATG, às vezes tem mais reação e tudo, acho que isso é um ponto positivo, pelo menos da infusão. Ele coloca que o número de pacientes que ele tem não seria disponível para poder dar o N que ele gostaria para poder ser significativo também, né? Seria 60% da amostra, mas acho que é o que o Rafael falou, na verdade a ideia é fazer isso para a gente poder fazer um estudo fase 3 e continuar a sequência. Em relação aos efeitos do ATG, igual ele coloca, não teve diferença estatística em TBV ou CMV, tanto para ATG quanto para ciclopós, né? O que eu vi que ele coloca de diferença estatística, a única coisa, na verdade, foi a enxertia, pelo que eu vi, né? Neutrofílica e plaquetária. Não sei se o fato de o número de, basicamente, quase 20% dos pacientes do ATG terem saído, né, que eram 45, foram para 37 no final das contas, se isso não tem repercussão também no ponto de vista da análise estatística, mas acho que é um estudo interessante, mas que ainda demanda mais coisa para a gente poder mudar a prática de maneira
direta, assim. Uma coisa que que esqueci de comentar, que, assim, quando eu escolhi o artigo, né, eu achei que, estava até comentando com a Lu aqui disso, que ia ter diferença em infecção, ia ter diferença em sangramento, né, sistema hemorrágico, e diferença de toxicidade cardíaca, e me surpreendeu não ter tido, mas talvez pelo N, mas é um estudo de fase 2 e o N que eles precisavam para propor, o que eles queriam era esse. Mas talvez um estudo de fase 3, isso mude, não sei se faz sentido se tu pensando isso. Então, pensando que talvez pelo N mude isso aí. Não vai mudar a minha prática clínica, porque a gente já faz isso. Como tá no começo de ano de residência, só relembrar algumas coisas mesmo. E que é a diferença de estudo fase 1, 2, 3 e 4, vocês papel que nisso, vocês sabem, fase R3, R4 e R5, então comenta aí o que é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, o que você está procurando. Fase 1 é segurança. Fase 1, Segurança. o objetivo é avaliar a segurança. Fase 2 é eficácia, que foi o que eles fizeram, né? Que vai ser pedir usar. A fase 3, ele meio que junta a fase 1 e a fase 2, ele avalia a segurança e a eficácia da medida em um grupo maior de pessoas. E a fase 4 é o final, né? O que a gente avalia depois que a medicação já que entra no mercado. A gente vai continuar vigilante sobre os desfechos a longo prazo e um N maior ainda em uma população mais diversa possível. É isso? É isso aí. Quando a gente lembra desses conceitos, quando a gente vai analisar um estudo desse, eu acho que esse estudo foi bem delineado para o objetivo. Qual que era o objetivo desse estudo que a gente está avaliando? Cyclose versus um estudo fase 2. O que ele queria ver? Qual é o objetivo dele? Ele queria ver se tinha eficácia de grifes, né? Em relação um versus o outro. Mas você acha que tá melhor endpoint? O que você acha sobre isso? Quando você pensando no que é o estudo fase 2. Em termos até da metodologia, alguma crítica? Eu confesso que eu achei legal esse endpoint combinado dele. Achei. Não sei se a gente chegou a ver outros estudos assim, mas ele até ressalta como é importante avaliar um endpoint combinado num contexto de transplante, porque tudo impacta ali na morbidade, na mortalidade. Então, acho que o endpoint foi legal, na minha opinião. Aparentemente deve ter críticas aí. E o desenho, então, do estudo multicêntrico, aberto, analisados com N do paciente. Então, isso é importante. Toda vez que vocês vão analisar um estudo, é importante vocês raciocinarem isso aí. Quando você começa a ver só olhar, tipo, desenho é esse, o resultado é esse, tenta ver como é que foi desenhado o estudo, se isso vai responder pelo menos o que ele está se propondo, ou se isso tem poder até para tentar responder o que ele está se propondo. Então, por isso que eu estou enchendo o saco de vocês. Vocês acham que tem alguma crítica em relação a parte da metodologia do estudo, do jeito que foi desenhado? Eu não sei se assim, eu esperava um N um pouco maior de paciente, ainda mais pensando que é um estudo que engloba 11 centros diferentes e que os critérios de inclusão são, assim, acho que não são tão limitantes, sabe? Você pega vários pacientes com diversas neoplasias hematológicas, então assim, você realmente tenta captar o máximo de pessoas possível, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Não sei se o HLA foi um fator limitante para entrar, mas eu achei, apesar de ser um estudo multicêntrico e no papel ter um desenho bastante legal, eu não sei se um N maior seria mais relevante, que até para fundamentar melhor os resultados que o estudo encontrou. Pelo menos é a minha opinião. Acho que, em geral, vocês comentaram muito bem assim, sobre os pontos fortes e pontos fracos no estudo. Ao meu ver, foi um estudo bem desenhado. É um estudo fase 2 que ele tinha um endpoint bem proposto para isso. A gente queria ver eficácia desses esquemas e o estudo mostrou que os dois esquemas são eficazes, né? Quando a gente compara dados de Cyclose com ATG, é porque já temos estudos fase 3 mostrando que a Cyclose foi melhor que terapia sem ATG, né? Mas somente com o inibidor de calcitonina e antimetabólico, e a Cyclose ganhou justamente nesse endpoint. O GRIFFIS foi o melhor endpoint de abril, tanto no estudo Novon quanto no estudo BMT publicado no New England. Era o estudo fase 3, bem iniciado, mostrando que a Cyclose veio para entrar nesse contexto também de paciente com transplante GLA idêntico, tanto aparentado quanto não aparentado 10 em 10. A grande questão é, o que é melhor, Cyclose ou ATG? Essa é uma dúvida que a gente tem no literatura, já tem estudos retrospectivos, tem estudos de CyberMTR, que também de registro, mostrando que possivelmente não tem muita diferença entre outros. Tem alguns estudos mostrando que é melhor, todos os estudos mostrando que TG é melhor. Então, a gente tem essa dúvida da literatura. Então, esse estudo tem uma relevância clínica importante. A grande questão é que talvez ainda não responder a nossa pergunta, porque justamente pela metodologia dele, que eu acho que é importante para o estudo fase 2 antes de fase 3,
Mas o estudo fase 2 é isso, a gente está avaliando a eficácia desses esquemas e dificilmente a gente conseguiria ter uma significação estatística muito melhor, ainda mais com N de pacientes aí. O que isso tudo mostrou que, beleza, é seguro fazer SAIPOS, é seguro fazer TG, agora vamos para fase 3 para ver se isso vai ter melhora significação estatística em relação ao outro, tá? Tem os dados aí mostrando que SAIPOS foi bom para diminuir bastante de VHD, não foi significante estatística em relação ao TG, mas eu acredito que talvez com N maior isso deve se mostrar, porque é o que a gente acaba vendo um pouco mais na prática. Mas eu acho que foi tudo bem desenhado, sim, pelo que ele se propôs e que ele quis trazer pra gente, era isso. Agora, ansiosamente, com fase 3, pra gente responder essa dúvida. Tá rolando, né? Fase 3 já tem fase tempo. Parabéns aí pela apresentação da Thaís, foi bem apresentado aí. Acho que eu gostei também do comentário do Rafael, que não tem muita prática, mas o estudo foi claro, né? Foi simples, deu pra entender bem. Então, acho que é bem isso. O estudo, quando ele é bem desenhado, bem escrito, né? Então, até que quem não tem uma familiaridade com o tema consegue entender. Acho que o objetivo é esse. As pontuações, o Pedro já falou muito bem, acho que tem que sempre fazer essa linha de raciocínio, né? A gente tem até no Drive compartilhado uma sugestão de como analisar o estudo também, depois não precisa seguir a apresentação, mas analisar a parte estatística. Então é legal quem não viu, dar uma olhada lá, que é para ter uma base aí e sempre passar por esses pontos. Só algumas coisas, né? Então não confundir a editora com a revista mais uma vez. Então Nature tem a revista editora, então e Blood Cancer Journal é uma revista que é editada, né, pela Nature, que Nature tem um fator de impacto maior que 60, e Blood Cancer Journal eu não sei, deve ser, enfim, próximo a 10, não muito longe disso, né? Por isso que é importante. E até quem é o autor, né, o último autor é o Moti, né, do grupo francês, que também fez parte da edição, né, do grupo editorial. Então, acho que é interessante também pontuar isso. Bom, o desenho foi muito bem desenhado, acho que é difícil fazer estudo fase 2 prospectivo, né, fase 3 também para transplante, por causa das variáveis, como o Rafael falou, achei número pequeno, mas é difícil mesmo, né? É muita variável para você colocar, tem muito transplantador que não vai querer fazer daquele jeito, que dá uma mudança e sair do estudo, né? Então, como falou, doador, aparentado, não aparentado como SMAT, fonte, sangue periférico, medula, então eles fecharam bem, regime de condicionamento, propuseram fazer FLUBU, profilaxia de VHD, é muita variável só para citar, né? Ponto de curiosidade aí, né? 4 transplantes halogênicos em mieloma, né? Então, né, foi tudo bem em 2017, né? Mas é curioso ainda. O GFS costuma-se falar Griffiths, tá? Então, é só vocês ouvirem Griffiths também, é a mesma coisa. O Pedro já apontou bem, acho que o ponto positivo a Thaís falou, é um endpoint composto, que a gente quer ver se o paciente está bem, né? Sem doença e sem GVHD. É muito interessante, você junta 2 endpoints. E o ponto negativo é que o paciente, quando ele pontua, por exemplo, uma vez o GVHD, se ele teve GVHD e não tem mais, ele já pontuou, né? Ele está censurado. Então, esse é um ponto de crítica a esse endpoint. Mas é o endpoint mais usado nesses outros estudos que falaram, né? Então, a gente foi citado 3 pela Thaís, pelo Pedro, o Rovon 96, aí os 2 BNT-CTN, o 1301 e o 1703. O Rovon foi o único que não usou Griffiths, né? O outro, o Griffiths ou Griffiths, né? Acaba uma avaliação. E até na crítica do Rovon, eu pude até falar com o estatístico do estudo do Rovon e falou, eu me arrependi de não colocar Griffiths, que daria diferença. Eles tinham colocado aquele GVHD clinicamente significativo, não teve diferença, e até tiveram dificuldade de publicar. Então, olha a importância de escolher um endpoint bom para a prática clínica e até para a relevância do seu estudo. Endpoint ruim, o estudo não é significativo, você não publica bem e faz sentido, né? O estudo não foi desenhado para aquilo. Outra coisa que eu achei até que o Pedro ia falar, porque ele também é um grande entusiasta, né? E sai com as 40, né? Será que será o novo Sandropian, né? Será que menos efeitos adversos e a gente teria aquelas diferenças, né? Que não foi significativa, infecção, cistite hemorrágica, cardiotoxicidade, né? Então, talvez vai valer, sempre vai ter uma pergunta a mais para o estudo, isso que é interessante da nossa prática, né? Uma crítica ao estudo, ele coloca alguns endpoints mais de longo prazo, sendo que a mediana de follow-up foi de 12 meses, né? Então, se a Thaís está extrapolando o dado, opa, calma aí, que não podemos falar tanto assim, porque a gente não tem esse segmento, é uma extrapolação. Mas, né, apesar de todas as pontuações sobre fase 2 e tal, é o melhor estudo que a gente tem de evidência comparando o SAIPOS com o ATG. Os outros estudos que a gente falou não tinham o ATG, que era o grande crítica. Eu fico bem tranquilo agora, né, de escolher um ou outro. Assim, bem tranquilo, acho que a gente vai ter mais dados, mas no momento não é uma prática médica nesse perfil de paciente escolher um ou outro. Acho que é bem interessante isso, né, para a gente ficar tranquilo aí. É só um estudo, um comentário da Thaís, que eles falam, né, no trabalho.
que a TG, tal. A TG ele é muito importante na Europa, né? Quando vocês veem aqui, a gente discutiu, pelo menos em grupo, aquela recomendações de VHD do EBMT, eles ainda colocam muito a TG, né? Até foi uma crítica no Twitter, redes sociais. Por que vocês colocam tanto a TG? Os Estados Unidos já está bem mais saipós do que a TG, mas tem a questão da Europa gostar muito de ATG. Acho que por isso faz todo o sentido histórico desse estudo aí. Queria comentar só duas curiosidades, assim, que causam nível de fofoca aí. Esse trabalho, ele foi um pôster que ele foi a prêmio. Quando o resumo dele foi publicado da primeira análise parcial, ele foi representado em 2020 por BNT e ele ganhou o prêmio Van Beck. O trabalho desde o começo dele é bastante aguardado. O prêmio Van Beck é mais uma curiosidade também cultural dele, mas o prêmio Van Beck é o prêmio do melhor trabalho sobre GVHD, Congresso Europeu de Transplante. O Emmanuel Van Beck, um pesquisador holandês que inventou o conceito de GVHD. Ele chamava inicialmente de segunda doença, que era referência. A primeira doença seria a doença de base, né, pela qual o paciente era transplantado, mas ele vive nos primeiros transplantes, né, pré-surgimento do conceito de HLA e até mesmo pré-uso de antimetabólicos como prevenção de VHD. Os pacientes eles morriam de uma doença bem consultiva, diarreica, que era então que ele batizou de segunda doença, depois veio ser renomeada como doença de infecção hospitalar. Chico, obrigado, né? Parabéns pela informação histórica, mas a gente está esperando mais de fofoca, né? Confesso que eu estava esperando uma fofoca do Moti, que você sabia lá da França, né? Então eu fiquei decepcionado com quem pegou quem, essas coisas. Que filme hoje vai ter? Eu vim pelo O filme, E aí, Pedro? eu acabei mudando o nome do filme no final dos contos, então, mas eu acho que o nome do filme não tem como ter que ser Barbie, né? Em homenagem à apresentação da Thaís aí. Tentou o patriarcado e a matriarcado disputaram aí, segundo o site pós-ETG, e no final das contas, acho que a igualdade dos gêneros é o que ficou de missão do filme aí. Então, com relação. Boa, de igualdade, tá engajado hoje. Tá vendo? Pedro é nossa Margot Robbie, né? Exatamente. Eu falei Paulo Fernandes. Ontem. Falei pro Chico, você quer Paulo Fernandes. Você, Paulo Fernandes e o Chico Alô Santana. Por quê? É porque sexta a gente passou, eu brinquei que sexta a gente ia passar visitas juntos, e Shallow, não, ela... Bora. Valeu. Alô, bom dia. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.